Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui trabalhando pela fé apostólica, trabalhando pela fé de arrebatamento ou para o arrebatamento, esta fé que está injetando em nós a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida que vem através da palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Todos nós sabemos que aquela luz sobrenatural que apareceu em Gênesis capítulo 1, que aquela luz foi chamado de o Logos. E o Logos nada mais é do que a palavra. Aquele Logos se transformou na palavra escrita, na palavra pregada e na palavra escrita, na palavra manifestada. Porque, de acordo com São João capítulo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E depois acrescenta, e o Verbo se fez carne. A palavra criativa, a palavra que sai da boca de Deus, não volta vazia. Ela tem um propósito, ela tem vida dentro dela. Quando aquela palavra pregada pelos profetas, debaixo da inspiração, ela foi profetizada, ela tinha um endereço, ela tinha uma promessa, ela tinha uma pessoa para a qual ela foi predestinada. E aquela palavra se torna vida, ela se encarna e ela se manifesta. Então a igreja vive da palavra feita carne. Então em São João, capítulo 1, está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Evidentemente que essas trevas significam os filhos do maligno, porque Satanás povoou a terra com a semente maligna, com a semente da serpente. Hoje nós estamos vivendo uma grande profecia no que diz respeito aos nomes escritos no livro da vida. Veja, Apocalipse 13, verso 8 e 17, verso 8, falando dos dias finais, dos últimos dias, do fim do mundo. Ele disse que essas multidões, veja, milhares e milhares de pessoas que estão sobre a terra hoje, essas que adorarão a imagem da besta, essas que se curvarão ao engano, que se curvarão ao espírito de mentira, veja, são filhos do maligno, eles não têm seu nome em registro nenhum. Veja, e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, serão enganados e eles adorarão a imagem da besta. Essa classe de gente que povoou a terra por causa do sexo, não eram filhos de Deus, não eram eleitos. Veja, Satanás estabeleceu o seu Éden e ele estava buscando adoração, então ele colocou aqui a sua semente. E através desse povo que não conhece a verdade da palavra, que negam a verdade, negam que Jesus Cristo veio em carne, este povo é do maligno, de acordo com 1 João. Então, na primeira epístola de São João, capítulo 1, verso 5, está escrito, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é uma grande escritura para nós nessa hora. Esse pilar de fogo que foi fotografado na cabeça do profeta, foi fotografado em várias reuniões, esse pilar de fogo se converteu
na mensagem do sétimo anjo. A mensagem é Deus, a mensagem é Jesus Cristo, a mensagem é a palavra. Então esse Logos se transformou na mensagem do sétimo anjo. E essa mensagem tem poder, ela é a palavra falada. De acordo com São João capítulo 1, veja, tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele. Veja, a palavra falada é a semente original. E esta palavra, veja, esse Logos, veja, esse que criou os exércitos celestiais, fez toda a criação sobre a terra. Veja, essa palavra tem sido pregada agora pelo seu profeta, e ela tem gerado uma igreja à luz da palavra. Veja, o ensinador de justiça, de acordo com Joel capítulo 2, de acordo com Hebreus 8, de acordo com Hebreus 10, o ensinador de justiça, esse é o Espírito Santo, através do seu profeta. E essa palavra manifestada tem produzido em nós, veja, uma nova vida, uma nova criatura debaixo do sétimo selo. Veja, somos chamados para viver agora além do véu, lá no terceiro átrio, lá onde estava a glória da Shekinah. Essa é a terceira etapa. Foi por isso que a espada cai na mão do profeta, lá no Quênio Sabino. Todos nós conhecemos essa história, todos nós conhecemos essa experiência. Veja, ele ouviu uma voz que disse, essa é a espada do rei. Não a espada de um rei, mas a espada do rei. E a espada é a palavra. Veja, o pilar de fogo se transformando na palavra manifestada, na palavra falada. A mensagem é essa espada na boca do profeta. Veja, o seu corpo, a igreja agora, profetizando com a palavra que sai da boca do corpo de Jesus Cristo. Veja, a palavra sendo pregada, sendo manifestada. Veja, a verdadeira igreja de Apocalipse 10, verso 8 a 11, nessa segunda cavalgada, com a palavra agora, com a espada, sendo reprofetizado aquilo que já foi falado pelo anjo de Malaquias 4, pelo anjo de Apocalipse 10, 7. Uma vez o profeta perguntou a um judeu o que ele cria que seria o Messias. Ele disse, o Messias será Deus em forma de um profeta. Eles sabem que o Messias é o ungido. Veja, o profeta, um profeta como Moisés. Por isso que a mulher do poço sabia pelo que ela estava procurando. Ela procurava um profeta como Moisés, de acordo com a profecia. As pessoas não encontram o que estão procurando porque não sabem o que estão procurando. Mas a mulher do poço sabia, ela sabia. E aquilo mostrou que ela tinha predestino, que quando ela viu o sinal messiânico, o sinal profético, ela sabia que ali estava o Messias que ela estava procurando. Então, sendo Deus uma luz, e essa luz se transformou na palavra, vamos repetir, São João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos dizer assim, no princípio era o Logos, o pilar de fogo, a luz. Veja, e essa luz se transforma na palavra. E essa palavra, então, falada, tem que acontecer, tem que se materializar, porque essa é a profecia para esta hora. Então, quando o profeta foi chamado por Deus, veja, para aquele lugar secreto, para ele disse que não sabia se era uma catedral, o que era, uma tenda, ele disse, lá havia um pequeno compartimento quadrado, e sobre aquele lugar estava a glória da Shekinah, e toda pessoa que entrava ali saía transformada. Veja, o Logos, a palavra. A igreja está agora na presença desse pilar de fogo, que é essa mensagem. Esse lugar secreto, onde nós temos entrado pelo Espírito Santo, os chamados e eleitos, para viver debaixo dessa luz sobrenatural. Essa luz, a palavra é luz, Deus é luz. Então, veja, as pessoas viviam debaixo da luz do primeiro átrio.
Logo elas entraram para o segundo átrio, era a luz de candeeiros, o Espírito Santo. Foi a luz que houve durante as 7 eras, mas toda a luz que tinham era a luz da doutrina apostólica. Veja, eles não puderam compreender muitas coisas, mas aqui agora estamos vivendo debaixo da luz sobrenatural, da era profética, da era messiânica, do Deus profeta, que veio revelar os mistérios que estavam escondidos. E esta palavra é luz sobre a semente, luz para manifestar a vida que está dentro da semente, do genes que está em seu coração. Esta palavra revelada e esta palavra manifestada, essa palavra tem vida. Então o profeta teve uma experiência sobre esta palavra lá no Quênio Sabino, quando a espada cai na mão dele. A espada é a palavra. Veja, a palavra é o Logos é Deus, é luz. Vivendo debaixo dessa luz, debaixo da glória da Shekinah. Então ele disse, 287 da mensagem, o 7º selo. E nesse momento uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolarem. E disse, é a espada do rei. E então eu saí disso, disse ele. Veja, a espada do rei. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei. E só há um rei, o rei que é Deus. E ele tem uma espada, que é a sua palavra, pela qual tenho vivido. Isso digo solenemente aqui de pé em seu santo púlpito, com essa santa palavra que encontra-se aqui. Veja, é a palavra. A espada é a palavra. Amém? Em que dia estamos vivendo? Que grande coisa! Estão vendo o mistério e o segredo? Veja, estando ali de pé, quando isso me deixou, algo veio a mim e disse, não temas. Agora, não ouvi nenhuma voz, como no meu interior falou, tenho de lhes dizer somente a verdade, exatamente o que aconteceu. Algo chegou e disse, não temas. Essa é aquela terceira puxada. A terceira puxada é aquele lugar secreto, é lá onde o Logos, o pilar de fogo, em forma de palavra, porque a palavra é a espada. Na palavra está a vida, a palavra é espírito, porque nada mais pode me transformar a não ser a palavra. Veja, esse pilar de fogo converteu-se em palavra. No princípio era o verbo, no princípio era o Logos, no princípio era o pilar de fogo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então, quando a igreja entra na luz dessa verdade, na luz dessa mensagem, essa é a terceira etapa. Essas são aquelas 7 vozes misteriosas. Esse é o mistério de sua descida, na presença agora de Deus, a palavra, para ser transformado. Veja, terceira puxada, lembre-se disso. Tens tido tantas personificações quanto a isso que tentasse explicar. Mas disse, nem mesmo tente isso. Lembre-se disso. Quantos se lembram dessa visão? Ora, está em todo lugar. Está em fita por toda parte. Foi cerca de 6 anos, 7 anos atrás. Foi 7 anos atrás, disse. Não tentes explicar isso, disse. Esta é a terceira puxada. Mas eu te encontrarei ali. Está certo? Eu estava com um sapatinho de bebê. Quando ele me disse, diga, agora dá a tua primeira puxada, e quando fizeres, os peixes irão atrás da isca. Disse, então observe tua segunda puxada. Disse, porque terás somente peixes pequenos, ele disse. Então a terceira puxada os apanhará. E veja, 295. Então eu estava ali de pé, e algo disse, eu te disse para não fazer isso. Ele tinha tentado explicar. Comecei a chorar, toda a linha estava emaranhada em volta de mim, assim, e eu me encontrava lá chorando de cabeça baixa assim, e eu disse, Deus, perdoa-me, eu sou uma pessoa estúpida, Senhor, perdoa-me. Eu estava com esta linha, e isso, o que eu tinha na mão era um sapatinho de bebê, mais ou menos desse tamanho, e eu estava com este cordão, era mais ou menos do diâmetro do meu dedo, cerca de meia polegada, quase 13 milímetros, e o ilhós nesse sapato era só do tamanho, menor que 2 milímetros no ilhós.
e eu estava tentando amarrar esse sapatinho com esse cordão grosso de 1 polegada. Uma voz veio e disse: não podes ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse: agora deixa-os. E nesse instante ele me levantou e me ergueu e me colocou bem alto, onde estava havendo uma reunião, e havia uma tenda, uma catedral de algum tipo, e olhei e havia o que parecia um pequeno compartimento, um pequeno lugar de lado, e vi que essa luz estava falando com alguém acima de mim, essa luz que você vê ali na fotografia, e ela se afastou de mim, rodopiando assim, e foi para cima daquela tenda e disse: eu te encontrarei ali. Ele disse: essa será a terceira puxada, e tu não a contarás a ninguém. E no Kenyo Sabino ele disse: esta é a terceira puxada. E há 3 coisas grandes que a acompanham. E uma foi desvendada hoje, ou ontem, a outra foi desvendada hoje, e há uma coisa que não consigo interpretar, porque está numa língua desconhecida. Mas encontrei-me bem ali e olhei direto para ela. Veja, e é a terceira puxada aproximando-se. É por isso que todo o céu estava silencioso. Este é Apocalipse 8:1, o mistério dos 7 trovões, o mistério de sua vinda, o ensinador de justiça, Jesus mesmo, falando aos nossos corações e nos transformando pelo poder da sua palavra. Deus te abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.